gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini e o vídeo de hoje é para falar sobre uma das leituras que eu mais gostei esse ano, que é Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Lá no post do blog eu vou deixar a sinopse desse livro lá do Scooby, mas eu vou tentar fazer um resuminho aqui no vídeo só para contextualizar um pouco vocês. Esse livro ele gira em torno da família Dashwood, especialmente sobre a Elinor e a Marianne, que são as duas filhas mais velhas. No começo do livro, o Henry Dashwood, que é o pai delas, ele está numa situação muito delicada de saúde e ele acaba falecendo. A propriedade onde elas vivem, Norland Park, vai ficar para o irmão mais velho delas, o John, que é do primeiro casamento do Henry, e a senhora Dashwood e as filhas elas vão precisar encontrar uma alternativa, um outro lugar para viver. Acontece que o bem maior dessa família era a propriedade Norland Park, e fora isso não sobrou muito dinheiro nem para a senhora Dashwood e muito menos para as filhas. Alguns meses se passam, o John, que já é casado com uma mulher rica, sai de Londres e vai para Norland Park, e a situação deles começa a ficar muito desgastada porque é visível que o John não tem intenção de ajudar nem a madrasta nem as irmãs. Passam-se alguns meses e, enquanto elas ficam fazendo cálculos e pesquisando possibilidades, a senhora Dashwood recebe uma carta de um parente distante oferecendo para elas o chalé Barton em Barton Park, e depois de assim muitas reflexões elas acabam se mudando, então saindo da casa que elas sempre viveram em Norland Park e indo viver uma situação muito mais humilde e limitada lá no chalé Barton. As duas personagens principais desse livro, a Elinor e a Marianne, elas acabam desenvolvendo relações nessa parte inicial. A Elinor se aproxima do Edward, que é o cunhado do John, só que a Fanny sempre dá algumas indiretas insinuando que o Edward vai casar com uma mulher rica e não é para Elinor ter qualquer tipo de esperança em ficar com ele porque é uma possibilidade remota. E logo depois que a família Dashwood se muda para Barton Park, a Marianne acaba conhecendo o Willoughby numa situação bem inusitada. Ela está caminhando pelo campo, se machuca, ele está passando por ali e acaba ajudando elas, e eles também começam a ter uma relação bem próxima. A senhora Dashwood fica super empolgada porque vê aí que as filhas vão ter a possibilidade de um futuro mesmo sem grana, porque nessa época, o livro se passa 200 anos atrás, embora ela não use a palavra dote, eu acho que em nenhum momento do livro, os homens levavam muito em consideração a riqueza que a possível noiva tem ou teria para se unir com a dele, ou no caso os homens que eram pobres queriam a pretendente com o maior número de bens possíveis. Então, como elas ficaram sem dinheiro após a morte do pai, o casamento era uma coisa remota para elas, especialmente a Elinor, que já passou da idade de se casar, já é uma mulher de 20 e poucos anos, então já é considerada fora desse aspecto do casamento. Mas a Marianne é uma adolescente e está bem nessa fase, então quando ela conhece o Willoughby, a senhora Dashwood fica muito empolgada pela filha com a possibilidade de que ela pode ter um futuro melhor. Um tempo depois o Edward aparece por ali também, ele e a Elinor se reaproximam, mas de repente tanto o Willoughby quanto o Edward vão embora sem dar grandes explicações. Um tempo depois, a família que vive em Barton Park, né, a família dona desse espaço, vai para Londres. A mãe da Lady Middleton, que é a esposa do Sir John, dono dessa propriedade, já é viúva, e então convida a Elinor e a Marianne para passar uma temporada de inverno com ela em Londres, e quando elas chegam na capital é que elas começam a descobrir o que aconteceu com Edward e Willoughby e por que diabos eles sumiram de repente. Eu devo confessar que esse livro ele não me impactou no comecinho. Eu demorei um pouco para entrar na história porque no início ela não me prendeu muito não. Mas depois que a Elinor e a Marianne vão para Londres, eu fiquei muito louca para terminar o livro, porque chegando lá elas já começam a descobrir coisas que elas não tinham nem ideia. Nessa época a correspondência era basicamente por cartas, então da propriedade do interior até a capital demorava um pouquinho e basicamente o círculo social dessas pessoas eram os outros que viviam dentro dessas propriedades, porque as casas eram muito longe umas das outras. Então eles combinavam jantares e chás para trocar ideias e trocar informações. Quando elas chegam a Londres nessa temporada, muitas famílias do interior vão para a capital
E nos encontros sociais eles começam a trocar informações, começam a fofocar. E é aí que as coisas começam a vir à tona, e é aí que o livro começa a ficar interessante. Algumas outras características que eu já percebi nos 2 livros anteriores que eu li da Jane Austen, o Emma e Orgulho e Preconceito, vou deixar os vídeos antigos que eu fiz para esses livros aqui embaixo no box de informações, estão presentes nesse livro também. Essa parte da fofoca como fonte de informação é muito presente nos 2 livros anteriores e é extremamente importante para o desenrolar da história em Razão e Sensibilidade. Esse livro, no geral, ele tem um clima muito melancólico, mas não triste, embora ele tenha momentos tristes, mas ele tem uma atmosfera muito melancólica mesmo, e depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse ponto. A questão do casamento também é algo bem presente, principalmente Orgulho e Preconceito, isso é muito falado, porque aquela família com 5 mulheres também não tinha condições de pagar, né? Não tinha condições financeiras de oferecer casamentos bons para suas filhas, e aqui a família Dashwood passa por uma situação bem parecida da família Bennet, né? Porque a senhora Dashwood não tem mais dinheiro para oferecer às filhas a possibilidade de um casamento, de um bom casamento. Aliás, de saída elas não têm possibilidade de casamento nenhum, porque elas não têm nada para oferecer em troca. E a situação financeira delas é tão limitada que casar as 2 filhas mais velhas para a senhora Dashwood seria muito importante para oferecer para Margaret uma condição de vida melhor e para as próprias filhas também terem a perspectiva de um futuro melhor. A senhora Dashwood é uma personagem bem interessante, eu achei ela semelhante com os outros pais que a Jane Austen escreveu, tanto para Emma quanto para Orgulho e Preconceito, porque ela não é uma mãe que reprime as filhas. Ela também não critica a Elinor e a Marianne, mas ela tenta dar um suporte à sua maneira para as 2 filhas sem colocar uma ou outra para baixo. Ela tem uma personalidade bem interessante, embora não fique tão presente assim no livro, mas ela é uma mãe que tenta agir pelo melhor. Ela tenta pensar sempre pelo lado positivo, sempre dá uma esperança para as filhas. E isso muitas vezes acaba colocando ela em algumas ciladas. E por fim, né, o que dá título ao livro, que é a Razão e Sensibilidade, a Elinor é a razão e a Marianne é a sensibilidade. Sem dúvida alguma, esse foi o meu ponto favorito do livro. Por quê? Porque fala sobre a relação de 2 irmãs, fala sobre como irmãos têm personalidades diferentes, isso é na vida, isso é uma lição que a gente traz para a vida, e como essas 2 irmãs, por terem personalidades tão diferentes, são, diríamos assim, o ponto de apoio uma da outra e são também melhores amigas e conselheiras uma da outra. Não sei se eu expliquei muito bem, porque assim, a Elinor, ela é muito racional. Ela é tão racional que em alguns momentos você tem a nítida impressão que ela não tem sentimento algum. De tão racional que ela é, de tão metódica, de tão objetiva que ela é. E a Marianne é o extremo oposto. A Marianne é tão emotiva, ela é tão sentimento, que muitas vezes ela expressa essas sensações em situações inconvenientes, que colocam ela em situações extremamente inconvenientes. Então esse embate da personalidade das irmãs é muito interessante, porque irmãos são assim, é muito difícil irmãs serem irmãos ou irmãs, independente do sexo dos irmãos, serem parecidos em tudo, mas irmãos, eu falo isso por experiência própria, apesar de brigar pra caramba com meu irmão quando ele era criança, porque nós temos uma diferença de idade bem grande. Hoje, pra mim, eu não vejo a minha vida sem meu irmão, não teria o menor sentido a minha vida se eu não tivesse o meu irmão. E a gente tem personalidades diferentes e pontos em comuns, e é isso que o livro trata. Além disso, a Jane Austen fala muito sobre o amor, e não só o amor romântico, o amor de família, de mãe para filho, de pai para filhas, entre parentes, entre pessoas que não têm vínculo de sangue, mas acabaram criando um sentimento como uma família. E esse tom melancólico do livro também está aí, porque a Jane Austen mostra nitidamente que o amor, ele é uma situação de 2 lados, que ele pode te trazer extrema felicidade e a mesma proporção de sofrimento. E é isso que a gente começa a descobrir a partir do momento que a Elinor e a Marianne chegam em Londres.
Eu não quero entregar muito sobre o livro e eu não sei muito bem mais o que comentar sem dar spoilers. Eu até pensei em fazer uma sessão com spoilers no final desse vídeo, mas eu acho que vamos conversando nos comentários. E se vocês quiserem falar sobre um momento relevante da história, só lembrem de sinalizar com a palavra spoiler, com asterisco, escreve em letra maiúscula. Fica aí por tua conta, mas foi uma leitura que eu gostei demais. Como eu disse, esse tom melancólico, esse embate da personalidade das irmãs foi algo muito positivo. Eu avaliei esse livro com 4 estrelas no Scoob. Por quê? Porque ele tem muitas famílias e muitos personagens e isso cansa um pouco a leitura, isso torna alguns momentos do livro um pouco confusos. Eu errei de não ter feito anotações das famílias ou até um esqueminha, isso teria facilitado bastante, mas esse tanto de personagem, de família, de conexão de família, fulano casou com fulano, foi algo que me prejudicou em alguns momentos da leitura. E o outro motivo por não ter dado nota máxima é que depois do desenrolar final, já bem no final do livro, assim, tipo, prestes a terminar, a Jane Austen, ela tenta justificar uma atitude de um personagem, que é um desses personagens que eu falei aí ao longo do livro. Só que a atitude desse personagem é injustificável. Ele até poderia dar a explicação dele no livro, mas o tom que a Jane Austen deu para essa explicação é como se ele merecesse um perdão. E na minha opinião ele não merece. Então, tentar justificar uma decisão totalmente mesquinha e egoísta de um personagem no final do livro, pra mim, foi totalmente desnecessário. Me desagradou muito esse momento. Foi a única parte do livro que eu realmente fiquei chateada, porque eu acho que aquele tipo de explicação, em função da atitude que o personagem teve, não era necessária. Ela podia ter suprimido esse momento. Então foi só por essa razão que eu não dei, por essas 2 razões, que eu não dei 5 estrelas pro livro. E como eu disse no início, a leitura não tinha me conquistado, foi a partir de Londres, quando a gente começa a entender o que aconteceu com o Willoughby e com o Edward, que o livro começou a me prender, porque apesar de ter sido escrito há 200 anos atrás, é um livro totalmente real. O que acontece com a Elinor, com a Marianne e com a família Dashwood acontece todos os dias, com outras tantas famílias em todos os lugares do mundo. Então ele tem temas muito atuais. Eu não citei um outro personagem que eu gostei muito, porque qualquer outra das formas que eu citasse ele de certa maneira seria spoiler. Mas diríamos assim, que dentre esses 2 personagens masculinos que fazem par com a Elinor e com a Marianne, um deles eu não gostei desde o início. E tem um outro pretendente na jogada, que é esse personagem que eu torci desde o princípio e que eu não vou falar quem é, porque se eu falar quem é, pode ser que role um spoiler do livro. Mas nos comentários vocês podem me dizer se vocês já imaginam quem seja e a gente conversa mais. É uma história que eu gostei muito, recomendo pra todo mundo. É um tipo de livro que eu acho legal ler num dia mais chuvoso, mais nublado, ele combina com esse clima. E foi uma ótima experiência de novo com a Jane Austen. Quando eu li Emma pro Fórum Literário da Denise, eu comecei, naquela época, tive a ideia de fazer um projeto de leitura para conhecer todas as obras da Jane Austen. Um tempinho depois eu li Orgulho e Preconceito e só agora, em 2015, eu retomei esse projeto, mas eu espero em breve voltar aqui e compartilhar com vocês a minha opinião sobre Persuasão, que é o 3º volume que tem nessa unidade aqui, nesse livro, e é o único que eu não li, porque eu já li então Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. Eu até deixei esse livro na minha estante no Scoob pra já emendar a leitura de Persuasão aí, talvez agora em agosto ou no comecinho de setembro. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do livro. Eu espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês alguns aspectos que eu gostei da história sem entregar muito do enredo. Uma coisa que me deixou muito revoltada é pensar que, por exemplo, há 200 anos atrás, e 200 anos atrás, na linha do tempo da humanidade, do universo, então nem se fala, do planeta Terra também. Mas 200 anos atrás não é tanto tempo assim. E 200 anos atrás, um pai não podia deixar uma propriedade para a filha. Isso é algo presente também nas obras da Jane Austen, porque em Orgulho e Preconceito, o herdeiro da família Bennet é um primo distante, e aqui é o filho mais velho. Quer dizer, você pensar que há 200 anos atrás o pai não tinha a possibilidade de deixar uma casa para uma filha, porque o herdeiro tinha que ser homem.
sabe? Isso são coisas que hoje a gente para pra pensar e parece não fazer muito sentido, embora ainda existam muitos países e regiões no mundo extremamente machistas. Mas isso é algo que me fez pensar, esse é um dos temas que o livro apresenta, que traz o seu aspecto histórico e social, que é diferente de hoje em dia, mas que ainda faz pensar sobre, né? Porque o pai não pode deixar, afinal de contas, uma casa para as filhas, né? Porque o John, nesse caso, não precisaria da propriedade de Norland. Poderia ter tranquilamente ficado com a família Dashwood. Mas esse é já o primeiro gancho inicial, porque essa família vai viver a partir dali. Bom, divagações à parte, eu acho que esse vídeo vai ficar bem grande, mas espero que vocês tenham gostado. Vamos conversar mais sobre o livro nos comentários. Eu já conversei com algumas pessoas, acho que nas leituras do mês, por exemplo, a Larissa Siriane já me contou que leu esse livro e não gostou. Outros de vocês também comentaram que leram e gostaram muito, outros ficaram no meio termo. Então agora, no vídeo mesmo de Razão e Sensibilidade, eu quero saber quem já leu, o que achou, quem ainda não leu, se ficou com vontade de ler, e participe aqui embaixo nos comentários. Agora sim é isso, eu vou parar de falar porque senão eu vou lembrar de alguma coisa que eu não comentei antes e vou começar a falar de novo. Tudo que eu esqueci de comentar no vídeo eu vou acrescentar em parágrafos de texto lá no blog, então confere aqui embaixo o link desse post lá pro estante da Nini, que o que eu esqueci de comentar ou o que eu recortar desse vídeo eu vou acrescentar em texto. E é isso, já sabe, né? Se tu gostou, dá aquele joinha pra ajudar na divulgação, te inscreve no canal e o link do blog, links que eu falei aqui ao longo do vídeo, redes sociais, tudo mais, isso e coisaradas aqui embaixo no box de informações. Gente, o box de informações, já falei, né, em outros vídeos, é onde tudo está. Então sempre confiram o box de informações pra ver links, redes sociais, divagações e etc, tá? É isso, então, e até o próximo vídeo. Beijos!